O sofrimento ele não pode ser algo confortável para você. Quando o amor acaba e não é mais suficiente para sustentar uma relação, a gente precisa estar disposto e ter coragem de seguir em frente. E, acima de tudo, reconhecer a realidade de que as coisas não são mais como antes. Olá, meu nome é Sabrina Marli, eu sou psicóloga terapeuta, especialista em relacionamento, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Vamos para o conteúdo. Muitas vezes nos dessensibilizamos. O que seria isso? Vou te trazer um exemplo. Se uma farpa entra no nosso dedo, a gente se incomoda com aquilo, a gente fica tentando tirar. Mas se a gente for trazer o exemplo de um carpinteiro que trabalha constantemente com madeira, se uma farpa talvez entrar no seu dedo, ele nem se incomode mais, né? Talvez porque ele se acostumou. E não é o que fazemos muitas vezes, nos acostumamos com os maus tratos, com as críticas constantes, com as humilhações em público e com as dúvidas constantes, até mesmo sobre a nossa própria sanidade. Mas aí como que a gente pode descobrir se a gente está dessensibilizado, acostumado com os maus tratos? Vamos falar sobre alguns sinais de que isso está acontecendo. O primeiro sinal é quando o outro não deixa você expressar a sua opinião, quando você não pode dizer o que pensa, ou porque você é criticado constantemente, ou porque o próprio indivíduo faz você questionar os seus pensamentos. Quando isso acontece, isso vai diminuindo a sua capacidade de se impor, né? E também minando e diminuindo a sua própria autoconfiança. Em uma relação saudável, é comum que haja desentendimentos, conflitos, porém, o parceiro ele não pode o tempo todo ficar oprimindo, reprimindo as ideias da sua parceira. Quando isso acontece, traz algumas questões problemáticas para a relação e principalmente para a parceira que está sendo reprimida. É importante a gente entender que, como seres humanos, nós temos vivências, ideias diferentes, né? Justamente porque tivemos contextos de vida diferentes, experiências diferentes e, afinal de contas, nós somos um mundo dentro de nós, né? Com uma imensidão de pensamentos e ideias. E o parceiro, ele precisa respeitar a individualidade da sua parceira. Então, o que a gente precisa compreender é que o diálogo, ele pode salvar uma relação. Dentro desse diálogo, que já está ruim e comprometido, pode acontecer algumas coisas, como, por exemplo, as críticas e o menosprezo. Quando uma pessoa ela perde o interesse, né, dentro da relação de se expressar, de falar, é porque, geralmente, a comunicação dentro dessa relação é dolorosa, é frustrante para essa pessoa. E aí, ela vai perdendo a vontade de se comunicar, de falar. Sentir que tudo que você fala, né, é criticado ou menosprezado, mina a sua autoconfiança, né? Mina a sua autoestima também. E aos poucos a gente vai se sentindo desmotivado em compartilhar as nossas ideias, nossos pensamentos e até mesmo os nossos sentimentos. E talvez o que essa parceira sinta é que sua voz não tenha valor e importância. E que toda vez que ela se comunica, a comunicação do casal se torna um campo de batalha, onde ela constantemente tem que defender as suas ideias. Isso é tão cansativo, né? Saber que as nossas ideias não estão sendo validadas, não estão sendo nem consideradas, pelo contrário, né? Estão sendo menosprezadas. Aos poucos, essa relação vai trazendo para a parceira a ideia de que as ideias dela não têm valor, consequentemente, ela não tem valor. E isso traz um sentimento de vulnerabilidade, né? Outra situação que acontece é o desinteresse e a indiferença. Gente, isso é tão problemático dentro de uma relação, quando o parceiro se faz de desentendido, dá de ombros, sabe? E a pessoa tá ali tentando comunicar, falar alguma coisa e ela é totalmente ignorada e as questões e os pontos que ela traz invalidados. É muito frustrante isso dentro de uma relação. É como se a gente estivesse falando com parede, porque a gente está tentando explicar o nosso ponto e parece que a gente não está sendo ouvida, a pessoa está totalmente desinteressada, né? Não está considerando os nossos argumentos. É como se as palavras perdessem o seu valor. Só quando a mulher fala, né? Só quando a parceira fala. Quando ele fala, tem que ser tudo considerado, tem que ser tudo entendido, né? E ouvido. Justamente porque a mulher, ela tem essa sensibilidade de querer compreender o seu parceiro, de querer conversar, de querer entendê-lo. O homem parece que faz pouco caso, muitas das vezes, de querer compreender a sua parceira. Mas precisa ser um comportamento mútuo, né? De interesse dos dois. Porque a comunicação, ela salva uma relação. Então, essa falta de interesse demonstrada pelo parceiro vai trazendo a consciência para a parceira de que não vale nem a pena, né? Não vale a pena eu me desgastar aqui, não vale a pena eu tentar me esforçar para me comunicar, já que as minhas ideias não vão ser
consideradas ou valorizadas. Outro ponto que acontece é quando é questionada a sanidade da parceira, né? Fazendo você questionar a sua própria sanidade. Ter a nossa sanidade questionada o tempo todo é uma forma de violência psicológica. E isso gera sérias consequências na saúde mental da parceira. Quando o parceiro ele questiona a sua sanidade, a sua capacidade de pensar, ele tem um propósito com aquilo, né? Ele quer minar a sua confiança, né? E de certa forma a sua percepção da realidade. Isso faz com que as pessoas comecem a duvidar de si mesmo, é isso que ele quer, né? A partir daí você vai sempre concordar com ele. Se você estiver duvidando de si, a partir daí você vai começar a concordar com ele, porque afinal de contas você já não tem certeza dos seus próprios pensamentos, você já não se sente confiante com as suas ideias, né? E isso vai cada vez mais isolando você e fazendo você se sentir incompreendida. E nesse caso, isso te isola, isso te fecha de se expressar não só para ele, mas para as outras pessoas e para o mundo, né? Você vai se desconectando de você mesmo. Outra situação que é considerada um sinal é justamente o parceiro forçar para a parceira ser a personificação daquilo que ele idealizou. É a questão da expectativa, né, que ele tinha que a parceira fosse. Então, naturalmente, essa idealização ela ocorre ali no início do relacionamento, quando o relacionamento está começando. O parceiro ele cria expectativa sobre como o outro deve agir, pensar, né, às vezes se vestir. Tudo isso, né, baseado nas experiências passadas, ou o que está na mente dele, ou os modelos sociais que ele tem, né, em mente. O problema sobre a idealização é quando se torna uma cobrança constante. Quando o parceiro ele tenta forçar uma situação onde constantemente ele quer que o outro se formate aquilo que ele deseja, se torna uma relação desequilibrada, né, e muito ruim. A pessoa que se sente pressionada, ela pode começar a se sentir sufocada e perder o seu individualismo, a sua autoestima. A longo prazo, essa situação ela pode gerar frustração, ressentimento e até mesmo o término da relação. A pressão de tentar se encaixar no ideal do outro, naquilo que o outro idealiza, pode gerar consequências, né, negativas para a gente, né? Como, por exemplo, a gente pode começar a duvidar de nós mesmos, a nos sentirmos inadequadas ou até mesmo desenvolver problemas de ansiedade. Justamente porque a todo tempo essa pessoa ela vai se sentindo anulada, né? Isso diminui a sua autoconfiança, é óbvio. E não faz sentido a gente querer mudar a nossa personalidade para agradar o outro. Então, consequentemente, a autenticidade da relação vai perdendo, porque não é aquela coisa voluntária, não é aquela coisa natural, né? É algo forçado, então perde a sua autenticidade. E a gente precisa entender que quem gosta da gente vai gostar da gente do jeito que a gente é. E não vai pedir a gente para se tornar o que é mais agradável para ele. Gente, é muito mais fácil a gente se curar de um coração partido do que a gente ter que se encontrar na nossa identidade perdida. Justamente porque a gente se moldou para caber na vida do outro e na vida de alguém que a gente nem pode garantir que vai querer estar para sempre. Então, é muito mais fácil a gente se curar de um coração partido do que ter que se reconectar com quem a gente é, com o nosso eu de verdade. Pensa nisso. Por último, o último sinal que a gente pode observar é o seguinte: mais do que palavras, as atitudes valem mais. Sabe aquela pessoa que tem os seus mistérios, tem as suas mentiras que ela guarda, né? No oculto, ela é uma pessoa totalmente diferente, que a gente até duvida se realmente conheceu a pessoa da maneira real, de uma maneira verdadeira, porque quando a gente descobre a sua vida misteriosa, a gente descobre toda a sua podridão, né? E descobrir isso faz com que a gente pense que toda relação foi uma mentira. Quando, por exemplo, a gente descobre que o parceiro, ele não é tão verdadeiro, não é tão honesto, talvez os pensamentos que ele tem sobre a gente, que ele não fala pra gente, mas fala pros outros, talvez as traições, talvez, né, a maneira como ele se comporta quando não está perto, ou mesmo quando está perto da gente, né? Esse comportamento que o parceiro acaba tendo de tirar vantagem, de enganar, de manipular a sua parceira. É importante a gente entender que uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, ele já sabe que está agindo assim. E você não precisa sinalizar. O que você precisa pensar é: vale a pena eu perder a minha vida vivendo com uma pessoa assim, que não vai mudar o seu comportamento para tentar me agradar, para tentar reconstruir a relação? Porque assim você vê a sua vida passando diante de você e você se desconstruindo para caber, para se formatar dentro de uma relação, e o outro não tem esse mesmo tipo de atitude, de ação, de comportamento. E é muito frustrante para a gente ver que essa relação, o outro nos domina. Porque o nosso medo faz com que a gente aceite as condições que o outro está nos colocando, nos impondo.
mas uma coisa que eu aprendi dentro da minha própria experiência é: não vale a pena aguardar que o outro mude suas ações e suas atitudes. Ninguém muda por ninguém. A gente muda por necessidade, porque a gente encontra as razões para essa mudança, para essa transformação. O outro nunca vai ser o nosso incentivo. Ah, um belo dia eu vou acordar e estou tratando ela tão mal, vou mudar de comportamento. Não é assim. As pessoas normalmente não têm essa habilidade de começar a se auto-observar e perceber as suas misérias. Então, mais vale você mudar do que esperar que o outro mude por você. É ruim, é difícil dizer isso, mas é a realidade. Por fim, eu quero falar algumas frases que são normalmente ditas, né, que invalidam o sentimento do outro. Então, essas frases são: você está exagerando, isso é drama seu, né? Isso aí é para minimizar o que o outro está sentindo. Isso faz com que a gente se sinta o quê? Incompreendido, né? E o que a gente está falando ali, desvalorizado, tá? Outro exemplo é: você sempre faz isso, você nunca me escuta. Esse exemplo é um exemplo de generalizar e criar uma acusação, né? Fazendo com que o diálogo não seja construtivo, né? Tá tentando ali, de certa forma, acusar, e aí fica nesse ciclo, né, de acusação. Nunca chega a uma conclusão sobre aquilo que está se falando. Eu não ligo para o que você está dizendo, cala sua boca, né? Esse é um exemplo de desrespeito e também de agressividade, porque gera um conflito muito maior quando você manda um indivíduo calar a boca, ou seja, é uma total falta de respeito. Outras frases que são ditas, essas são frases que não atacam diretamente o problema, né? E faz a pessoa atacar você. Você é igualzinho seu pai, ou fulano, ou beltrano, né? Então, assim, o exemplo aí é de comparar a pessoa com alguém da família que especialmente tem comportamentos ruins e que talvez a gente saiba que vai gerar o quê? Raiva na pessoa, né? Então, é um ataque pessoal, se torna um ataque pessoal. Segundo exemplo você é burro, você é um idiota, né? São os xingamentos e as ofensas que vão ali trazendo mágoas profundas para o parceiro. A outra situação é: você é um ser humano horrível, eu te odeio, né? São frases que a gente fala no calor do momento que podem acabar, né, corroendo o relacionamento, porque fica ali ruminando na cabeça da pessoa. Ah, então ela acha isso de mim, que eu sou burro, que eu sou idiota, então que eu sou horrível. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala no calor do momento. Frases que ameaçam o relacionamento para justamente gerar insegurança na parceira. Eu vou te deixar, tu vai ver só. Eu não quero mais ficar com você. E aí essas ameaças, elas sim geram, provoca ali na parceira insegurança, mas também geram fragilidade na relação. Porque a insegurança é aquela incerteza, né, de que a qualquer momento a pessoa, ela pode não estar mais. E aí torna a relação, né, incerta, fazendo também com que a parceira ou parceiro pense em até mesmo ficar com outras pessoas, justamente por conta dessa ameaça. Ou porque estão com raiva, ou porque, a qualquer momento ela vai me deixar mesmo, vou fazer logo, né? Talvez por querer retaliar a parceira, né? Então, por essas questões, ele pode sim tomar essa decisão, né, de acabar traindo a sua parceira. Outra questão é: se você não fizer o que eu quero, também essa coisa da chantagem, da manipulação, né, que acaba minando aí a confiança um do outro. Porque o relacionamento, ele não pode ser baseado em chantagens ou manipulações, ou controle, né? Isso é tóxico, né? E por último, na minha opinião, esse é o pior de todos. Eu vou contar para seus amigos, eu vou contar para fulano, eu vou dizer para as pessoas quem você é, né? Então, a tentativa de expor e constranger, né? E talvez de manchar a imagem da sua parceira. Isso é muito ruim. Enfim, reconhecer o seu valor vai ser sempre um processo, tá? E não um destino final. E você precisa percorrer essa estrada e persistir no seu autoconhecimento, para que ninguém tenha atitudes como essa com você. Ao longo da nossa trajetória, é fundamental que a gente tenha em mente nosso valor, nossa importância. A gente vai, né, se construindo, é uma construção muito dinâmica, influenciada talvez pelas nossas experiências, pelos nossos aprendizados e principalmente pelas nossas interações com a sociedade, com o mundo. Não deixe de perceber sua individualidade e principalmente não anule elas. Eu convido você, se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma reflexão para fazer sobre esse tema, que você deixe no comentário, se você quiser dizer a maneira como você se sentiu. De qualquer forma, eu agradeço por você assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu curtir, esse é o meu termômetro para saber que o vídeo tá legal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!